está colocando para gravar. No final de semana, eu consegui finalizar as correções todas que eu tinha que fazer, tá? Então, todas as correções já foram feitas e eu já apliquei também nota em cima de todas as atividades. Eu peguei e fiz o seguinte, tá? Todas as atividades feitas até agora teve o valor de 10 pontos. Então, no caso, eu peguei 10 pontos, né, eu dividi pelo total de atividades, que no caso foi 14, deu 0,7 por atividade, 0,71. Então, lá vai estar a nota de vocês relacionada a essas atividades. Se tiver alguma atividade pendente, entre em contato ainda hoje, que eu tenho que jogar no sistema ainda hoje, tá? A partir da tarde eu já vou começar a jogar e meio-dia eu disponibilizo a planilha no Google Classroom para cada um dar uma olhadinha lá, tá? É lógico que tem pessoas que não fizeram devolução nenhuma, aí fica complicado, né? Em um dia fazer 14 atividades da forma que deveria ser feita. E lógico que também não temos todo o dia de hoje, né? A gente tem apenas um pequeno horário ali para fazer devolução de alguma atividade que talvez possa até ser erro meu, né? Que como é muita turma, pode ter erro meu ali ao colocar atividade, eu devolver e eu não ter marcado, tá? Então, é basicamente isso. Eu vou estar colocando o nosso slide para começar um ano. Deixa eu ver aqui, terceiro. Para a gente estar começando a nossa aula. Mas e aí, como é que foi o final de semana de vocês? Conseguiram descansar? Mais ou menos. E o seu? O meu foi tranquilo demais. Descansar, não descansei. A gente descansa mais a mente, né? Mas o final de semana agora foi bem puxado. Mas graças a Deus está chegando na reta final, né? Se não me engano, essa é a última semana e tem um período ali de férias para gente colocar tudo em ordem, né? Ver a metodologia que foi eficiente no decorrer dessas aulas online. E também para a Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde verificar as condições sanitárias, né? Se vai ter como ter aquela volta às aulas presenciais que a gente está propondo para agosto, né? Então, até agora, pessoal, a gente já trabalhou, né, acerca de tecido vegetal, histologia vegetal, a gente falou sobre tecido meristemático, que no caso seria crescimento primário, crescimento secundário, que no caso seria o alongamento do tronco, né, da região do caule ali, ou o aparecimento de algumas características novas, né, no caso seriam mais rígida e o aparecimento de parede secundária na célula. A gente vai ter também um aparecimento de tecidos permanentes que vão aparecer e vão ficar nessa planta pelo resto do seu ciclo de vida. E depois a gente falou um pouco sobre tecido de preenchimento, que no caso seria o parênquima e o colênquima, né? O parênquima a gente tem vários tipos e depois a gente tem ali tecido de sustentação, que foi o tema da nossa aula anterior, né? Então, tecido de sustentação, a gente viu colênquima, esclarênquima e depois xilema e floema, que no caso seriam feixes vasculares. E para a aula de hoje, vamos estar falando um pouquinho, né, relacionado à raiz. Então, raiz é um órgão, né, bastante importante nessa planta. Perdão. Então, a raiz ela é um órgão bastante importante nessa planta que ajuda com relação à sustentação e também a captação de água nessa planta. A raiz ela vai ter uma função muito importante, né? Por causa que ela vai segurar toda aquela estrutura em crescimento secundário. No caso, fornece, ele aumenta a quantidade, o tamanho, né? O tamanho vai aumentar. E também a gente tem um aumento também na quantidade do peso, né? Pela quantidade de água que vai ser fornecida a essa planta. E então, por isso, esse órgão é muito importante, que ele vai atuar tanto na sustentação dessa estrutura, quanto também na captação e também no transporte, né,
A gente tem ali os feixes vasculares na raiz que vai fazer o transporte dessa substância até as regiões apicais e cauleares dessa planta, né? Bom, então a raiz ela vai ter o seu aparecimento na parte embrionária dessa planta, que no caso seria na região da semente. A gente falou de tecidos, perdão, a gente falou de sementes, né? Sementes monocotiledôneas, dicotiledôneas. No caso seria com um cotilédono e com dois cotilédonos, tá? Então, ali, a partir do momento que eu tenho o tecido embrionário, eu vou ter o tecido meristemático, concorda comigo? Que seria o desenvolvimento primário dessa planta. Bom, eu estou tendo ali o tecido primário, várias mitoses sucessivas, eu vou ter o aparecimento de uma estrutura que a gente denomina como sendo uma raiz primária, que vai ajudar no processo de nutrição. Como tem os cotilédonos ali, né? O cotilédono vai ajudar com relação à reserva e a planta vai começar a desenvolver no crescimento primário. Então, dentro da raiz, na raiz a gente vai ter crescimento tanto primário quanto crescimento secundário, que vai fornecer essas características, né? Porém, a gente vai ver que não é toda a raiz que vai ter o crescimento secundário, vai ser apenas algumas partes ali que vai ter o crescimento secundário, que vai ajudar nessa parte de rigidez e sustentação. Bom, aqui a gente tem uma anatomia, né, de uma raiz, uma estrutura, né, de uma raiz, que ela é composta por praticamente 4 partes, que no caso seria uma zona suberosa. Nessa zona suberosa, que é rica em suberina, né, a gente sabe que a suberina ela é uma substância lipoproteica que impede a passagem de água, né? Então, essa região aqui já basicamente ela não tem a função de condutividade. Então, ela vai ter a função apenas de sustentação mesmo nessa raiz. Então, geralmente aqui fica mais próximo à região cauliar, né? A região do caule a gente sabe que tem o crescimento de forma secundária ali, que ajuda com relação a tamanho e também com relação à sustentação da região apical. Bom, a gente vai ter uma região que no caso seria essas estruturas, tá? Esses pelos aqui, eles ajudam na captação e na adesão, né? Aumenta a área de adesão dessa raiz, aumentando assim a área que ela vai estar captando água ali. Então, é muito importante por isso que a gente também tem um aparecimento, né, de uma região lisa. Nessa região lisa vai ser a região onde vai ter o alongamento dessa raiz e temos o aparecimento da região da coifa, tá? Não está conseguindo escutar? Quem mais que não está conseguindo escutar? A Thaís falou, Thaísa. Mais alguém não está me ouvindo? Pessoal? Eu tô ouvindo, tá? Beleza. Tá ouvindo? Deixa eu mandar aqui para ela aqui. Ela vai ter que sair e entrar de novo. Oxi. Ok, enquanto a Thaisa sai e entra novamente, vamos aguardar ela voltar para a gente estar continuando falando com relação a essa função. Primeiro, a gente está vendo a característica geral dessa raiz, tá? Todo mundo conhece uma raiz, já viu uma raiz em algum momento da vida, né? Tem alguém aqui não viu uma raiz, não sabe o que é raiz? Ok. Então, a gente está vendo a característica geral dessa raiz, para a gente saber a importância dela na planta, nessa planta. E depois a gente vai ver uma característica anatômica, o qual a gente vai ver o corte dessa raiz, né? Uma microscopia para ver qual é o formato, né? E depois a gente fala sobre características de vários tipos de raiz que a gente vai ter.
Ok. Thaís, você está me ouvindo agora? Como que tá? Será que ela está conseguindo ouvir agora? Ok, provavelmente a Thaís você saiu, então eu vou estar mandando aqui para ela no grupo que ela vai ter que acompanhar a aula gravada, porque se está tendo esse probleminha aí, eu não sei. Pode ser lá no aplicativo dela. Deve ter bugado. Deixa eu mandar aqui para ela aqui para a gente continuar. Terceiro, terceiro ano. Ok, já mandei a mensagem para ela. Aí, no caso, eu peço para vocês bloquear o microfone só para não causar ruído aqui na aula para a gente continuar, tá? Bom, igual eu estava falando, a gente vai ter uma região que a gente denomina de zona lisa, tá? Que essa região não vai ter aquela região de pelos e ela vai ser uma região que vai ter o alongamento dessa estrutura, que a gente sabe que a raiz ela tem a função e tem uma grande divisão mitótica ali, né? No caso, vamos ter o aparecimento de tecido meristemático, que ajuda no alongamento dessa raiz até chegar à região onde tem água ali para ser captada, né? Pela raiz. Então, a região da coifa, essa região ela é muito importante porque é nela que ajuda a fazer a captação e nela também a gente tem a região meristemática. Região meristemática é crescimento primário, né, pessoal? Meristema a gente já viu, tudo que tiver relacionado a meristema é crescimento primário. Aí, no caso, aqui, região meristemática, que é a região da coifa, a gente tem sucessivas mitoses fazendo o alongamento dessa raiz, tá? Então, por isso, diversas espécies têm a raiz muito mais longa do que a região apical da planta, né? Se a gente pudesse medir da raiz, da ponta da coifa dessa raiz até a região apical, provavelmente a parte que fica do lado de fora do solo ficaria bem menor, tá? Do que a região que está dentro do solo. Então, a raiz ela vai ter a função sustentação e também vai ajudar na questão de captação de água e também de sais minerais. A gente tem um aparecimento de raízes secundárias. As raízes secundárias é muito importante, né? Imagina se a raiz fosse apenas reta, né? Sem essa pelugem aqui também, esses pelos, né? Que ajudam na captação de água e também aumenta a área de adesão. Ela seria fácil, arrancado fácil ali do solo, né? Qualquer força aplicada sobre ela conseguiria arrancar ela ali daquele local. Como eu coloco, né? Como eu vou ter o crescimento de raízes secundárias nessa estrutura, ela ajuda na fixação dessa planta, então fica bem mais difícil eu puxar e arrancar essa raiz por inteiro, né? Então, por isso, muitas das vezes, quando eu arranco uma estrutura, né, uma planta ali, e a raiz fica no solo, ela consegue, através do tecido meristemático, fazer a brotação novamente, e assim a planta volta para aquele mesmo lugar, tá? Por isso, quando você corta uma árvore e deixa a região da raiz ali, a raiz é funcional, e a raiz tem muita região meristemática, então a gente consegue ter a volta daquele tecido totalmente consegue voltar novamente aquele tecido, tá? Então, é basicamente isso com relação à anatomia da raiz. Aqui a gente tem um corte de uma raiz, tá?
No caso, a raiz ela pode ter crescimento primário e crescimento secundário, como eu disse, tá? Então, no crescimento primário, a gente vai ter o aparecimento da epiderme e, no caso, crescimento secundário, a gente vai ter periderme, tá? Aqui, no caso da raiz, a gente vai ter o rizodermes, que, no caso, faz o mesmo papel da periderme, que, no caso, seria do crescimento secundário. A gente vai ter um córtex, onde vai estar ali a região vascular, que, no caso, seria xilema e floema. E, no caso, a gente vai ter o aparecimento de estruturas secundárias nesse feixe, que, no caso, seria o câmbio vascular. Lembra que no crescimento primário a gente tem procâmbio, né? Que, no caso, seria xilema primário e floema primário também. Já no câmbio vascular, eu já vou ter xilema secundário e floema secundário também. Então, é basicamente essa diferença. E com relação ao feixe, né? Vascular ali, ele vai ter um formato cilíndrico lá na raiz. Então, é basicamente essa a característica. A raiz também, eu esqueci de falar, mas como a raiz ela não tem o aparecimento, né, não pega ali os prótons para fazer processo de fotossíntese, ele não tem ali o aparecimento de clorofila para fazer esse procedimento, né? Então, as raízes geralmente são aclorofiladas, ou seja, não tem a presença de cloroplastos ali para fazer processo de fotossíntese, porque ela também não recebe raios solares embaixo da Terra, tá? Então, é basicamente isso, os plastos que a gente contém, né? A gente já falou sobre os plastos, que no caso são utilizados para reserva, tanto amido, proteína, entre outros. A gente aparece aqui nessa raiz, a gente tem alguns plastos compondo esse tecido aqui, que no caso pode ser utilizado como reserva, como a gente vai ver mais para frente, tá? Então, basicamente, crescimento da raiz é isso. A gente viu crescimento primário e crescimento secundário. Crescimento secundário geralmente é mais na região do caule, né? Quando estiver próximo aqui à Terra, a gente tem um crescimento secundário, onde tem um aparecimento de suberina ali, que faz a impermeabilização. O crescimento secundário também envolve o desenvolvimento de epiderme para periderme e a desdiferenciação dos tecidos de revestimento e também de sustentação. Feixe vascular, a gente tinha o câmbio, o procâmbio, e depois a gente fica sendo o câmbio, né, no crescimento secundário, tendo que aqui embaixo aqui, a gente ainda vai ter o aparecimento do procâmbio, fazendo a condutividade até o câmbio vascular para levar a seiva bruta, né, que no caso seria água e sais minerais até a região apical dessa planta. Então, a gente vai falar um pouco relacionado às características dessa planta. Eu vou estar minimizando essa telinha aqui, que aqui agora vocês vão conseguir ler, tá? Depois vocês podem parar quando quiser para ler o slide. Então, no caso, a gente vai estar falando dessa estrutura agora, que no caso seria raiz pivotante, ou denominada também de raiz axial. Esse tipo de raiz, ela tem um eixo central pindado, né? No caso, esse eixo central, e a gente tem um crescimento secundário, que no caso seria essas raízes, né, secundárias que aparecem para fazer aumentar a área de adesão e assim ajudar com relação à fixação e à absorção dessa água, tá? Então aqui vamos ter o aparecimento da raiz principal, a gente vai ter a região da coifa, né, que no caso seria essa região onde ela está se diferenciando aqui, ela se alonga, e esse tipo de raiz a gente encontra principalmente em angiospermas e gimnospermas, tá? Nas angiospermas a gente encontra na maioria em dicotiledôneas, que são plantas que têm 2 cotilédonos fazendo a sua formação. Então, um exemplo que a gente pode estar utilizando de plantas que têm esse tipo de raiz, né, que no caso seria a raiz pivotante, a gente tem as laranjeiras e também os pinheiros. Lembrando que a laranjeira, elas angiospermas, né, que produzem flor e fruto, e os pinheiros, que são as gimnospermas, não produzem, né, a flor, apenas o fruto ali, e o fruto é nu, tá?
Bom, a gente vai ter outro tipo de raiz, que no caso seria raiz fasciculada ou raiz em cabeleira. Perdão. A gente vai ter esse tipo de aparecimento dessa raiz, que no caso seria em monocotiledôneas. Aqui, quando eu falo de cotiledônea e monocotiledôneas, eu estou falando de angiospermas, tá? Não se esqueça. Então, geralmente vai aparecer no grupo das gramíneas, que no caso seria trigo, arroz, a gente tem um capim. Então, nesses grupos, tá? A gente tem o aparecimento dessa estrutura de forma que ela se espalha pelo solo, tá? Ela não precisa ir muito longe para fazer a captação dessa água e fora os processos evolutivos que essas plantas têm, né? Que no caso seria o aparecimento de tricoma, que ajuda a diminuição da perca de água para o ambiente, tá? E com relação a isso também a gente pode utilizar determinadas espécies para benefício nosso, né? Vamos imaginar uma erosão e depois do processo erotivo ali, né, de erosão, a gente tem que fazer a manutenção daquele solo para que ocorra uma melhora, né? Então a gente passa um maquinário ali pesado e depois a gente planta gramíneas ali, no caso pode ser capim ou grama mesmo, tá? Para fazer esse processo de retenção daquela terra, tá? Então, como a sua formação ela é muito espalhada, né? No caso seria de cabeleira, né? Essa raiz ela vai ajudar com relação a reter essa terra, impedindo assim que ela faça, com que ela, né, com que essa terra venha a deslizar novamente. Então ela ajuda bastante. Quando você vê algum tipo de obra, vocês vão lembrar do que eu falei relacionado a isso, né, que é bastante utilizado hoje em dia na área de engenharia para fazer esse tipo de contenção. E fora isso também, esse tipo de planta, ela tem essa ramificação simples que, no caso, ajuda também a fazer a captação de nutrientes e muitas das vezes temos associação de micro-organismos que ajuda a captar outros nutrientes, como o nitrogênio, que essa planta não consegue fazer a captação por si só. Aí o nitrogênio, né, é colocado por algumas espécies de rizóides no solo para elas capturar. Então, no caso, raiz fasciculada é basicamente isso. A gente vai ter o aparecimento de raízes tuberosas. Quando eu falo de raízes tuberosas, essas raízes ela tem uma função de reserva muito grande e a gente utiliza essas raízes para fazer o consumo, né? Então, nunca mais você vai ver a beterraba, a cenoura, a mandioca, entre outros vegetais, né? Da mesma forma, esses vegetais eles são raízes ali, tá, dessa planta e que a gente utiliza, né, esses vegetais para fazer o consumo, porque eles são ricos, né, em reserva de tanto de amido quanto diversos outros nutrientes e que a gente consome no dia a dia, a gente aprendeu a consumir e hoje em dia é normal a gente consumir, porém nem todo mundo sabe que o vegetal, né, no caso aqui uma beterraba, uma mandioca, um nabo, eles são raízes tuberosas e que ajudam, né, nesse processo de, que ajudam nesse processo de nutrição dessa planta, tá? Então a região cauliar é basicamente isso. E no caso aqui, a região onde tem a raiz é toda essa estrutura, tá? Lembrando que por ela ser de reserva, ela vai ter uma estrutura bem mais alongada, né? Fazendo assim ali a reserva através de plastos, né? No caso, aqui já tem uma pigmentação, aí tem que ver qual que é o pigmento que dá a coloração roxa, tá? Mas geralmente é uma substância lipídica que fornece, carotenoide, que fornece essa característica, tá? Sim, todas as raízes, tá? Tanto batata quanto a gente está falando da beterraba, né? E também, entre outros, só que a batata em si, no caso aqui, a gente está vendo que a batata, repare, a batata ela não é uma raiz, tá? No caso, ela é um caule que fica interno ali no ambiente.
Eu ia falar essa diferença agora para você. No caso, a gente vai ter raízes tuberosas e também a gente vai ter tubérculos. Tubérculos é caule, tá? Então tem essa diferença aí. Porém, os órgãos e as estruturas radiculares que ficam utilizando reserva, né? Ali naquele substrato ali, ele tende a puxar mais água, né? Por isso quando você pega vamos colocar deixa eu puxar aqui para baixo aqui, um nabo. Vamos colocar um nabo ele tem bastante água. Então, quando você parte o nabo no meio, sempre tem ali uma quantidadezinha de água, tá? Porém, tubérculo ele é totalmente diferente de raiz. Então, o que acontece no tubérculo? O tubérculo tem a região cauliar, que é o meu caule, tá? Esse caule ele começa a fazer o processo de reserva ali. Então, o que a gente pega da batata não é raiz, que a raiz ela está aqui, né? A gente tem a região apical, a região do eixo, né? Então, a gente tem a região apical e a gente tem a região radicular. E, no caso aqui, o caule ele se desenvolve dentro da terra, não vai ter a presença de clorofila fazendo aquele processo de fotossíntese, né? Que a gente já viu que o caule ele ajuda no processo de fotossíntese, ele tem cloroplastos. Então, nos tubérculos, eles não vão ter essa função. Então, os plastos deles vão ser basicamente de reserva mesmo. E no caso, a gente vai ter o aparecimento de bulbo, só para diferenciar para vocês, pessoal, porque a gente tem o seguinte, tá? A gente tem raízes, né, que a gente consome. No caso aqui, a gente tem a beterraba, ela é uma raiz. E no caso, a gente consome essa raiz. A mandioca é uma raiz, a gente consome essa raiz. Tubérculo, geralmente em tubérculo, a gente consegue ver a diferenciação, né, com relação a isso daqui, tá? Na batata, se você visualizar, na batata, quando ela começa a germinar, na região da batata mesmo, começa a aparecer algumas coisas uma estrutura que a gente denomina de nó, que no caso seria uma estrutura onde começa brotamento, sim, tá? Não sei se vocês conhecem o inhame, que também ele é um tubérculo, ele também tem várias diferenciações nele, segmentações, né, que a gente consegue ver esses nomes bem precisos, tá? Então, aí já tem uma diferenciação. E bulbo, tá? Que no caso, como a cebola, a gente tem uma morfologia da folha diferente, tá? No caso aqui a gente tem uma região apical, porém essa parte que a gente consome, que no caso seria da cebola, seria basicamente uma modificação foliar dessa estrutura, ao qual essa folha ela vai ficar em camadas, e a gente tem a região do caule e depois a região radicular, fazendo assim o consumo apenas da folha, tá? Então, quando você pegar ali a cebola, você está pegando a região da folha ali, que é uma folha diferente, né, diferenciada nessa planta, e a gente denomina essa folha de bulbo, tá? Que no caso seria uma junção de várias estruturas ali que fazem reservas, né, tanto de água quanto sais minerais e alguns outros compostos que liberam no ambiente, como alguns ácidos que a gente sabe que a cebola causa irritação nos olhos, causando lágrimas, né, fazendo lacrimejar. Então, raiz tuberosa é basicamente isso, vai ser utilizado em reservas, né? E no caso a gente vai utilizar para fazer o consumo e a gente já fez a diferenciação dessas estruturas também. Ficou alguma dúvida com relação a isso ou está tranquilo? Deixa eu tentar passar aqui. Ok. No caso, a gente vai ter raízes aéreas. Raízes aéreas também são conhecidas como raízes adventícias. Elas ajudam com relação à fixação, geralmente ocorre muito em monocotiledônia, tanto que tem um cotiledo. E um exemplo que a gente vai ter no milho, tá?
Então, no caso, essa raiz, ela vai ser uma raiz que ela vai ficar acima, né? Ela entra para dentro do solo, claro, só que a sua adesão, né? Onde que ela forma, ali, onde ela é formada, ela é formada na região de cima, tá? Com isso, ela forma parecendo um tripézinho ali, né? De uma câmera, fazendo uma junção com a sua fixação por dentro da terra ali. Isso ajuda a manter com relação ao equilíbrio e também aumenta a sua estabilidade com relação à sustentação, tá? Então, provavelmente todo mundo já viu um pé de milho, né? Uma planta como essa. Eu não sei se vocês já pararam para reparar, né, com relação à sua inserção na terra. Porém, a gente tem essa estrutura aqui aparecendo e ela ajuda, né, nessa fixação. Então, basicamente, raiz de suporte ou raiz adventícia são esse tipo, né, no qual a gente tem o aparecimento da estrutura a partir da região cauliar do lado de fora, e assim ela insere para dentro do solo, fazendo a sustentação dessa estrutura. Bom, a gente vai ter o aparecimento também de raízes tabulares. Provavelmente vocês também já devem ter observado, né? Eu mesmo já brinquei bastante em raízes desse tipo, né? Que elas fornecem um local para esconder e tal. Essas plantas, as raízes tabulares, elas ajudam nessa sustentação, ela aumenta a área de adesão dessa planta no substrato, né? Sem falar que elas são achatadas como se fosse uma tábua, né? No caso, elas são acima do solo e tem por dentro do solo também. E ajudam, assim, a manter o equilíbrio dessa planta, fornecendo, assim, uma área maior de contato ali, tá? Então, a nossa aula, ela basicamente, ela chegou ao seu fim, agora é 9h28. Na próxima aula, a gente vai continuar desse local, né, que a gente parou, que no caso seria raízes tabulares. As nossas atividades eu já informei, né, que elas já foram corrigidas e vou estar postando logo mais meio-dia a relação para vocês estar sabendo ali quanto que vocês foram e também se tem alguma atividade em pendência. Se tiver atividade em pendência, tá? Ou algum erro ali, vocês podem estar entrando em contato comigo ainda hoje para a gente fazer a correção desse erro, tá? Ficou alguma dúvida ou está tranquilo com relação a esse conteúdo? Pessoal, também quero que vocês façam atividade, né? Só para não esquecer, a atividade ela é da página 15 à página 17. Eu vou estar disponibilizando lá no WhatsApp essa informação que é para ser feito, tá? Entrega até na próxima aula. Essa atividade já vai contar para o próximo semestre, tá? Independente se for... tem alguém tentando entrar, acho que é a Thaísa, né? Então, independente que se for aula presencial ou à distância, essas atividades já vão começar a contar para a próxima pontuação, tá? Então, é basicamente isso. Ok, tudo bem. Os alunos que têm que fazer a devolução de atividades, assim, eu ainda não fui notificado pela Anália com relação a isso, mas se ela passou para você, eu vejo com ela com relação a isso, tá? Mas façam a devolução o mais breve possível. Hoje eu tenho que colocar no sistema, tá? Então, colocando no sistema, já aí depois já não tem como fazer a alteração. Então, eu vou estar disponibilizando meio-dia você vê qual atividade que está pendente, lembrando que a data que está lá, a data que vai estar lá na relação, ela está relacionada ao Google Classroom, as atividades e a data de postagem, tá? Então, não precisa ir lá me perguntar que atividade que é só você olhar a data lá e no Classroom, olha qual atividade que é.
Se você fez, entre em contato comigo com aquela relação, né, ok, recebido. Se você fez e não devolveu, né, eu não vistei, entre em contato também. Então, um grande abraço, pessoal. Só vou colocar lá no nosso WhatsApp. Agora vocês têm 10 minutos de descanso aí. 9h40 vocês voltam, tá? Grande abraço a todos e bom estudo.